Olá, Jesus de Nazaré, mito, profeta ou Deus? Essa é uma pergunta que, vamos ser sinceros, moldou o mundo. Só que, antes mesmo da gente entrar em qualquer debate sobre fé, tem uma questão que é puramente histórica e que a gente precisa resolver primeiro. E olha, essa pergunta é totalmente justa. Ninguém precisa acreditar em algo sem fundamento, não é mesmo? Então vamos fazer o seguinte: vamos investigar o que a história, e não a fé, tem a dizer sobre isso. E é super importante entender esse ponto, viu? Quando a gente fala de Jesus, não estamos falando de uma lenda, sabe? Tipo um Papai Noel. A gente está falando de alguém que deixou marcas de verdade na história. Marcas reais, documentadas por várias fontes, o que é bem notável para um pregador da Galileia lá do primeiro século. Beleza, vamos começar a mergulhar nisso. Muita gente acha que a Bíblia é a única fonte sobre Jesus, mas não é bem assim. O mais interessante de tudo é o que os historiadores que não eram cristãos, e alguns que eram até bem hostis ao cristianismo, escreveram sobre ele. Nossa primeira grande testemunha vem de Flávio Joséfo. E quem era ele? Bom, ele foi um historiador judeu muito importante que viveu lá no primeiro século. E, só para deixar claro, ele não era cristão e não tinha nenhuma simpatia especial por esse movimento. Agora, o que é realmente interessante aqui é que Joséfo, um historiador judeu que não via Jesus como o Messias, confirma os pilares da história dele. Ele diz que Jesus existiu, que foi crucificado e que o movimento que ele deixou para trás continuou com tudo. Seguindo em frente, vamos para a nossa próxima fonte. Conheçam Tácito, um dos maiores historiadores de Roma. E ele, bom, ele tinha uma visão bem negativa dos cristãos, chegando a chamar a fé deles de superstição. E aqui a coisa fica muito forte. Porque, mesmo detestando os cristãos, Tácito não nega os fatos. Ele registra a execução de Jesus, confirma que foi ordenada por Pôncio Pilatos e ainda fala sobre a origem do cristianismo. Tudo isso vindo de alguém que não tinha o menor interesse em promover essa fé. Então, aqui está o ponto central. Os autores da Bíblia tinham uma motivação clara, a fé. Mas esses historiadores, a motivação deles era registrar a história, simplesmente, ponto. E é isso que torna o que eles escreveram ainda mais forte, não é? Agora, a história fica ainda mais interessante. Vamos dar uma olhada em fontes que não eram só neutras, mas que eram ativamente céticas ou críticas ao cristianismo. Ou seja, gente que não tinha motivo nenhum para ajudar. Esse é o Plínio o Jovem. Ele era um governador romano que escreveu cartas oficiais para o imperador Trajano. E o motivo era bem prático. Ele estava pedindo conselhos sobre o que fazer com essa nova seita, os cristãos. Presta atenção nisso. Para o Plínio, a questão não era se Jesus existiu. Isso era um fato consumado. A preocupação dele era a prática, administrativa. O que fazer com as pessoas que adoravam esse homem como um deus? Em seguida, a gente tem Luciano, um escritor satírico grego. Pensa num cara que era famoso por zombar de tudo e de todos, principalmente de religiões. Pois é, e os cristãos? Eram um dos alvos favoritos dele. Ele achava eles super ingênuos. E aqui que está o pulo do gato. Mesmo no meio da gozação, do sarcasmo todo, o Luciano acaba confirmando os fatos centrais sobre a vida e o legado de Jesus. É quase como se ele não pudesse evitar. Nossa última fonte externa é o Talmud, que é uma coleção central de textos judaicos antigos. E aqui é importante ressaltar: o Talmud é explicitamente hostil a Jesus e ao cristianismo. Eles não eram nem um pouco fãs. E, de novo, olha o que acontece. Até mesmo textos que se opunham com todas as forças ao cristianismo não negavam a realidade histórica de Jesus. Eles questionavam quem ele era, mas não se ele existiu. Isso é muito significativo. Ok, então o que acontece quando a gente junta todas essas peças? O que a gente enxerga é um retrato incrivelmente consistente, pintado por fontes que, olha, não tinham motivo nenhum para concordar entre si. Olha só para isso! Judeus, romanos, governadores, críticos sarcásticos, todos eles, cada um do seu jeito, confirmam os pontos essenciais. Jesus existiu, foi executado e deixou para trás um movimento de seguidores que explodiu depois da sua morte. É uma convergência de dados impressionante. E essa frase resume tudo de forma perfeita. A existência de Jesus de Nazaré é um fato estabelecido pela metodologia histórica padrão, não é um artigo de fé. Com base em todas essas evidências, a discussão entre historiadores sérios hoje em dia mudou.
Não se pergunta mais se Jesus existiu. O debate agora é outro. A gente chega a um ponto em que, para negar a existência de Jesus, seria preciso ignorar o testemunho de múltiplos historiadores antigos, tanto os que simpatizavam quanto os que eram hostis. Ou seja, diante das evidências, a posição mais lógica é aceitar que ele foi uma figura histórica real. E assim a gente termina exatamente onde a investigação de verdade começa. Se a história confirma que ele viveu, a pergunta que realmente importa e que muda tudo é esta: quem ele era de verdade? Um mito? Um profeta? Ou algo mais? Essa é a grande questão que fica para ser explorada.